É com muito prazer e com grande satisfação que eu lhe convido a finalizar comigo o livro da Epístola de Tiago. Hoje, capítulo 3, 4 e 5, nesta jornada de Gênesis a Apocalipse que estamos vivendo neste devocional. Cuidado com a sua língua. Como resistir ao diabo? Ter riquezas ou ser das riquezas? Estes são alguns dos assuntos que eu trago aqui para você a partir deste momento. No capítulo 3, no versículo 2 até o versículo 12, a palavra de Deus profundamente fala sobre a língua, dizendo assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, por pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Então, pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se a língua não pode ser domada, por que tentar? Por causa da fraqueza humana e da tendência ao pecado, a língua nunca será totalmente domada nesta vida. Porém, à medida que os cristãos crescem em graça e amor, podem usar a língua para edificar e abençoar os outros, em vez de amaldiçoá-los ou destruí-los. A língua tem um grande potencial, tanto para o bem quanto para o mal. A esperança de controlá-la reside em concentrar-nos mais na vida interior do que na própria língua, mais na fonte do que naquilo que ela produz. No capítulo 4, no versículo 4, quando fala sobre as origens das contendas, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. As fortes palavras de Tiago parecem contradizer as palavras de João, quando disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você pode confirmar estas palavras no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quando o mundo se refere à humanidade, devemos amá-lo como Deus ama as pessoas. Mas quando o mundo significa uma atitude predominante de hostilidade para com Deus e os seus caminhos, devemos rejeitá-lo. Se somos tolerantes com essas atitudes contra Deus, expomos-nos
a perigos espirituais. No versículo 7, um versículo muito conhecido no meio cristão, mas que muitas pessoas não têm entendimento sobre ele, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe que uma atitude está ligada à outra. Não tem como resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. E, obviamente, quem se sujeita a Deus tem a capacidade de resistir ao mal. Resistimos ao diabo, em primeiro lugar, reconhecendo que ele de fato existe. A seguir, precisamos estar conscientes das suas atividades. Saiba mais sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Entre as quais estão a tentação, a calúnia, as acusações falsas. E por fim, temos que permanecer firmes contra os seus ataques, em nome de Jesus Cristo. Por causa do que Cristo já realizou por sua morte e ressurreição, podemos exercer a autoridade espiritual sobre o nosso adversário. Saiba mais sobre isso em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. No versículo 11, a palavra de Deus diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Falar mal de alguém é o mesmo que julgar a lei de Deus, no sentido que Jesus disse que as leis de Deus estão sintetizadas nos mandamentos de amar a Deus e ao próximo. Você pode confirmar isso em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Ao falarmos mal de alguém, colocamos-nos acima da lei do amor, justificando as nossas ações por um padrão diferente do padrão de Deus. E lembrando que quem fala mal de alguém para você, falará mal de você para alguém. Então, cuidado com quem você tem se comunicado. No versículo 13 e 15 ao 15 deste mesmo capítulo, quando fala sobre a falibilidade dos projetos humanos, diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É um hábito do ser humano falar de amanhã ou depois, que fará uma viagem, comprará aquele produto, investirá naquele empreendimento e assim por diante. Não é errado fazer planos, porém devemos sempre lembrar que o Deus soberano é quem tem a última palavra em todas as questões da nossa vida. No seu íntimo, sempre tenha esta convicção, que isso ou aquilo que você planeja amanhã ou depois acontecerá se for da vontade de Deus. No capítulo 5, do versículo 1 ao 6, quando Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, observe esse detalhe: mal adquirida e mal empregada. Ele diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias.
Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Preste atenção nesse detalhe. Não há erro nenhum em ter riquezas. Porém, as riquezas não podem ter você. E isso acontece quando se tem riquezas, mas não se pensa nos necessitados. O próprio Senhor Jesus foi direto quanto às riquezas que dominam uma pessoa. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o 21. E para terminar, no capítulo 5 aqui, no último capítulo deste livro maravilhoso de Tiago, com profundos ensinamentos, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E esta oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se o houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na época do Novo Testamento, o óleo era usado com propósitos medicinais. Você pode confirmar isso em Lucas capítulo 10, versículo 34, que inclusive foi escrito por um médico. Lucas, ele sabia muito bem o que estava falando. Quando ministrado pelos servos de Deus em nome do Senhor, porém, assume dimensões espirituais. Simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre a pessoa necessitada de cura sobrenatural. Observe que o que produz a cura não é o óleo, mas a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Os cristãos reconhecem que toda a cura vem de Deus, seja por meio da oração, seja pela medicina, quando Deus usa as mãos dos médicos. Se te ajudou o devocional de hoje, então, por que não compartilhar para todas as pessoas que você conhece? Deixe o seu comentário, o seu like. Amanhã estaremos entrando no livro de Gálatas. E por quê? Estávamos em Atos, viemos para Tiago e agora vamos para Gálatas. Você vai entender amanhã por que estamos entrando agora neste livro que foi escrito para os cristãos gálatas. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.